Olá, bem viver! Andréa Verzenhassi chegando para o nosso vídeo semanal aqui no canal da Gratidão, o Bem Viver. Participe dos grupos de WhatsApp, convide pessoas para esse canal do YouTube, sinta-se à vontade para espalhar este vídeo por onde você passar. Afinal, a gente sempre vai semeando coisas por onde passa. Às vezes coisas boas, às vezes não tão boas, mas é esse o intuito da vida, né? Fazer coisas boas, fazer movimentos em que a vida seja mais leve, seja mais feliz, seja boa. E hoje eu quero falar exatamente disso, né? Esses dias eu estava assistindo, reassistindo um filme, e aí eu estava refletindo sobre ele. Como é que a gente às vezes esconde as nossas dores, esconde os nossos movimentos de dor, disfarçado em alegria, disfarçado às vezes em raiva, em ímpetos de atitudes. Nós colocamos para fora somente aquilo que quer que os outros percebam na maior parte do tempo. Isso se chama máscara, né? Usamos uma máscara. E será que está certo, está errado? A ideia não é julgar. A ideia é a gente se olhar no espelho e perceber o que é que está por trás desta minha atitude, às vezes explosiva, às vezes muito reativa, raivosa, ou então mesmo uma atitude de alegria. O tempo inteiro eu estou rindo, estou dizendo que está tudo bem para tudo, né? Eu sou sempre muito bonzinho. O que é que está por trás dessas atitudes? Ah, e o filme é a Better Man, a história de Robin Williams, o cantor. E, inclusive, eu não vou falar do filme, né? Mesmo porque se você for assistir, posso estragar a surpresa. Mas você vai perceber desde o início que o personagem que representa o Robin Williams, o cantor inglês, é um macaco. O tempo inteiro a personagem é uma caracterização de um macaco, um corpo humano e um rostinho de macaco. Por que isso? Talvez porque ele se sinta deslocado dos ambientes em que ele vive, da onde ele estuda, de onde ele trabalha, com as pessoas que ele está. Ele se sente uma pessoa diferente dos demais, não se encaixa nos padrões da sociedade. Talvez seja isso. E este filme te convida a ter uma reflexão sobre isso. É a história da vida dele que vai se desenrolando. E aí eu fui refletindo, né? Até numa visão sistêmica da constelação, eu fui refletindo sobre isso. Essa questão de que muitas vezes tudo que a gente quer é ser notado, é ser visto, é ser abraçado, é ser acolhido. E às vezes a gente espera tanto isso dos outros, principalmente esses outros que estão ali tão próximos da gente, e a gente esquece que nós podemos fazer este autoacolhimento, que nós podemos cuidar de nós, independente do pensamento da outra pessoa ou não. E é muito criança fazer isso, né? Colocar nas pessoas que cuidam dela, nos adultos que estão à volta dela, colocar uma expectativa de amor muito grande. E nem sempre esse amor é manifestado. E aí a gente cresce, talvez essa pessoa boazinha demais, ou talvez essa pessoa raivosa demais, mas de alguma forma a gente quer chamar a atenção dos outros para que eles nos percebam, para que eles nos vejam, que queremos ser vistos, né? Queremos que olhem para nós e que nos deem o devido valor. Só que se eu mesmo não olhar para mim, se eu mesmo não me der o valor, não reconhecer o potencial que eu tenho, dificilmente os outros vão reconhecer esse potencial. Talvez um ou outro reconheça, mas muito pouco, né? E aí esse incentivo tão pequeno acaba se esvaindo, dispersando, não é o suficiente para que eu cresça com segurança. E que eu cresça, mesmo depois de adulto, mas que eu cresça profissionalmente, afetivamente, que eu prospere na vida. Então é preciso que eu encare mesmo estas sombras com um olhar sem julgamento, um olhar mais neutro, e que eu perceba que tem alguma coisa ali que está pedindo socorro, né? Se pergunte, será que eu sou o tipo de pessoa que foi comentado mais lá atrás no vídeo, que está sempre sorrindo e que está bem para tudo, mas que também não sabe falar não, aquela pessoa extremamente boazinha? Né? Ou será que eu sou aquela pessoa de pavio curto que está sempre reagindo a alguma coisa que está acontecendo e nem pensa, fala sem pensar e depois que vai ver o estrago que fez com aquelas palavras, com aquelas atitudes? Que tipo de pessoa eu me encaixo? Será que eu oscilo muito entre esses dois tipos?
o que está ali dentro de mim querendo ser visto, né? Então, para isso, a gente precisa ter um conhecimento sobre nós mesmos, olhar com cuidado, com carinho, com atenção e perceber que está em desequilíbrio, né? É lógico que todos os dias, durante o ano inteiro, durante a vida inteira, e que todos os dias a gente vai estar equilibradíssimo. Não estaremos, a gente oscila muito, mas quando é muito descompensado as nossas reações, nossas atitudes, nossas emoções, tem alguma coisa ali que está sinalizando que não está certo. E talvez seja a hora de procurar o apoio, né? Existem tão bons psicólogos, psicanalistas, terapeutas, porque muitas vezes sozinhos nós não damos conta, porque fica difícil até a gente enxergar as nossas sombras. E aí, quando você tem a figura do outro, o outro é um grande espelho que nos mostra. Eu costumo perceber muito isso. Às vezes tem pessoas que me irritam com uma profundidade, com uma facilidade muito grande. E eu fico pensando qual é o comportamento daquela pessoa que me irrita e por que que eu reconheci aquele comportamento. Porque certamente eu tenho isso dentro de mim. Eu também sou assim. Só que talvez eu tente disfarçar. E quando alguém não disfarça, eu fico irritada com aquilo. E também, quando eu admiro demais alguém, que eu falo, nossa, essa pessoa é mil. Será que eu não estou vendo alguma coisa, uma característica boa em mim, mas que em mim eu não enxergo? Mas eu enxergo e valorizo no outro. Então, a gente precisa aprender a reconhecer os outros como professores, como espelhos, como oportunidades de crescimento que os outros trazem para nós. E a gente precisa buscar apoio, buscar ajuda. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, cada dia um pouquinho mais, né? A nossa evolução é ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas se eu varrer as minhas dores para baixo de um tapete e deixar ali escondidinho, eu não vou enxergar aquilo por um tempo. Depois aquilo vai crescendo, parece que ganhando vida própria, e uma hora vai explodir. Então é preferível escolhermos o tratamento, a cura, o olhar, ressignificando isso agora, quando nós pensamos sobre o assunto. Talvez quando ainda é pequeno, ou não é grande, mas não tão grande, talvez seja bem mais fácil este processo de cura se manifestar. Só que, pensa bem, a gente não pode achar que nós damos conta de tudo o tempo todo. É preciso olharmos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Temos as nossas forças, né? Sabemos de onde vem a nossa fortaleza, mas a gente também tem que saber de onde vêm as nossas fraquezas, e é nelas que nós precisamos trabalhar. É nelas que nós precisamos olhar com uma luz de cuidado, de carinho, de acolhimento, de tratamento, né? Ninguém está isento de passar por dores, ninguém está isento de ter problemas, de ser problemático muitas vezes, mas a gente pode se dar ao direito de se curar, de ter um apoio para buscar este processo de cura, porque ele é possível acontecer. Quanto mais a gente vai evoluindo, significa que mais nós vamos nos curando. Nós vamos olhando para feridas extremamente doloridas e vamos curando. Sabe quando a gente toma um tombo e que abre uma ferida imensa no joelho? Né? Vai doer muito no primeiro momento, né? Dói a vergonha de ter caído, dói o físico porque bateu ali, dói a pele porque está ralada, vai formar uma casquinha, a gente vai tratando, vai passando medicação e vai curando. Mas não é deitei hoje, amanhã eu acordo, não dói mais o joelho, não tem mais a casca de ferida, já curou tudo. Não, precisa de um tempo. Há um processo regenerativo, curativo, mas que acontece dentro de um tempo, tá? E assim, assim são as nossas feridas internas. Precisa que a gente olhe para elas e que perceba exatamente onde elas estão doendo e qual é a causa desta dor. Não adianta ficar disfarçando, tá? Você precisa realmente se reconhecer enquanto uma pessoa ferida, quando existe ferida.
E vou te contar uma coisa: a maioria das pessoas tem feridas, como eu já disse, disfarçadas por sorrisos, disfarçadas por estar sempre dizendo sim para tudo, disfarçado por ser muito bonzinho, ou disfarçado por ser muito raivoso, mas há um comportamento sempre que vem para encobrir um outro comportamento. Pare e faça esta reflexão. Assista esse vídeo de novo, se preciso for. E lembre que se você precisar de ajuda, busque este apoio, mas se permita ser uma pessoa curada. E este curar vai trazer uma vida mais leve para você, mais saudável, mais próspera. Então pensa nisso com muito carinho. A vida é muito rara para a gente desperdiçar se auto-enganando ou tentando enganar outras pessoas. Não faça mais isso. Assume as suas responsabilidades pelos seus processos de cura. Lembra sempre disso. Você pode pedir apoio, tá bom? E tenha uma excelente semana. Eu encontro você aqui no canal no domingo que vem.